ali nem era abundante, né? Aqui é diferente, aqui eu tenho um tecido em que a matriz extracelular é abundante. A gente tem, nesse tecido que eu estou mostrando para vocês, que vocês vão aprender a identificar esse tecido ainda, tá? A gente tem aqui um tecido que é um tecido que tem muita matriz e tem muitas células, até tem uma quantidade de células aí bem característica. Vocês conseguem ver nesse do Vinícius a minha setinha aqui circulando? Aparece a seta? Aparece. Tá, então, olha só, toda essa parte aqui, ó, é matriz extracelular, tá? Então, de cara, a gente vê que esse tecido ele é bem diferente do tecido epitelial, justamente porque ele tem muita matriz extracelular. Então, essa é a primeira característica que vocês têm que anotar aí, tá? Essa é um tecido que tem matriz extracelular abundante. A gente já até comentou isso lá nas aulas no quadro, nas nossas aulas presenciais, tá? Mas aí vocês vão colocar título, tecido conjuntivo, eu já estou pensando na anotação de caderno de vocês, tá? Então, título, tecido conjuntivo, a primeira coisa que vocês vão colocar é setinha para cima e é um tecido com MEC abundante, tá? Isso é marca do tecido conjuntivo. Todos os tecidos conjuntivos vão ter mais MEC do que células, tá? Outra característica já para você colocar embaixo, as células são células que são muito diversificadas. Então, nós vamos ver vários tipos de células do tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo não tem um tipo de célula, não. Tem vários. E nós vamos estudar esses tipos de células todas. E olha que interessante, os tecidos conjuntivos, eles também são caracterizados pelo tipo de célula que eles apresentam. Então, a gente vai ter diferença de tecido conjuntivo, porque nós temos vários tipos de tecidos conjuntivos. E a diferença entre eles vai se dar de acordo com a composição da matriz extracelular, tá? Porque essa matriz extracelular é abundante, ela tem vários componentes, e de acordo com a proporção desses componentes, a gente muda a classificação do tecido, mas também quanto aos tipos de células. Então, eu tenho vários tipos de células de tecido conjuntivo, e dependendo do tipo de célula de conjuntivo que eu tiver, eu vou ter um tecido específico, típico, conjuntivo. Então, a gente vai aprender posteriormente, em outras aulas, a classificar esses tecidos conjuntivos de acordo com essas células, tá? Então, nessa imagem, a gente vê isso. Esse tecido aqui, quem já teve aula de histologia, ou quem já teve aula de histologia até comigo, sabe que olha numa imagem dessa, já sabe que tecido conjuntivo é esse. Esse tecido conjuntivo é um tecido cartilaginoso. Mas e tem assim, ele é um tipo de tecido conjuntivo, gente, que a gente olha a foto, na hora você já marca, é cartilagem. Tá? Então, deve ter alguma maneira de, em menos de 2 segundos, tá? O Gabriel, é assim, é você abrir a sua tela e você falar, nossa, é uma cartilagem. Então, deve ter um jeito de aprender a identificar essa cartilagem, a gente vai aprender. Não vai ser nessa aula de hoje, não, tá? Eu só vou colocar aqui a dificuldade para vocês agora, a curiosidade. Mas como assim? Ele sabe que é conjuntivo porque tem muita MEC. Beleza, isso estou vendo. Tem muita matriz extracelular. Mas ele sabe até classificar que isso é cartilagem? Sim, sabe olhar e ver que é uma cartilagem, porque tem algumas marcas e essa marca você vê de longe, tá? Mas eu não vou propositalmente falar nessa aula, tá? Então, essa primeira característica que eu quero que vocês tenham. Muita MEC, células diversificadas, nesse tecido aí que vocês estão vendo na tela, vocês estão vendo algum tipo de célula específico, até mais outros, né? Porque vocês vão ver células mais arredondadas, mas na parte de cima da tela, só que embaixo, bem ainda nessa parte aqui, ó, nessa partezinha mais aqui de baixo, vocês vão perceber que tem células que são mais achatadas, já são outros tipos de células, e que ainda são células dessa cartilagem, desse tecido cartilaginoso, tá? Então, vocês vão aprender a identificar essas marcas nos tecidos quando nós classificarmos cada um deles, tá? Nas nossas próximas aulas. E aí, então, a gente está falando de um tecido que tem muitas células e muita MEC, tá? Essa matriz extracelular, ela está totalmente relacionada a uma das funções do tecido conjuntivo, tá?
Ô, Nicolas, você pode até ficar sem a câmera, tá? Para você não, não tirar a atenção dos alunos com esse seu celularzão aí. Olha só, o suporte mecânico e estrutural é uma função importantíssima dessa matriz extracelular. Gente, a gente tem que pensar o seguinte, o epitelial que nós estudamos era fazer revestimento. Reveste superfície, reveste cavidade. Abaixo de um epitélio, geralmente tem um conjuntivo. A primeira coisa que você vai pensar, esse conjuntivo está ali dando suporte para esse epitélio. Esse epitélio ele não está dançando, ele está preso em algum tecido. Então, o tecido conjuntivo ele dá suporte. Suporte mecânico é uma função importante do tecido conjuntivo, tá? E estrutural, né? Então, a matriz extracelular, já que ela é a mais abundante, ela vai exercer essa função importante do conjuntivo, tá? Conjuntivo tem função de dar suporte aos tecidos? Sim. Garantir a manutenção da forma do corpo? Sim. Ah, e ele tem muita matriz? Sim. Então, a matriz é que está exercendo essas principais funções, tá? Então, esse tecido ele vai ter essa característica muito importante, certo? Dessa primeira parte, eu queria era falar isso para vocês. Então, desse primeiro slide, é isso que vocês precisam tomar nota. Agora eu vou tirar, vou interromper esse compartilhamento e colocar o próximo slide para a gente discutir já outras coisas. Bom, já venho aqui para essa nova tela. A única parte que é chata é que ele não permite compartilhar a tela direta, você tem que ficar minimizando. Bom, aqui eu já tenho para vocês o seguinte. O tecido conjuntivo, a gente ainda não vai falar de classificação detalhadamente, mas eu vou só mostrar para vocês o seguinte. Nesse slide aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, tecido adiposo, que eu estou mostrando para vocês, e é um tecido rico, em que as células são ricas em gorduras. Olha só, o ponto que eu pedi para vocês escreverem abaixo de matriz abundante era: o tecido contém células diversificadas. Diversificadas. Então, aqui eu estou mostrando isso para vocês. Se vocês pegarem essa parte do slide aqui, ó, tecido adiposo, ele é um conjunto de células e tem matriz também. E essas células têm uma característica, elas são ricas em gordura, certo? Elas são ricas em gordura. Então, elas são células que armazenam gordura. Ah, então tudo bem. Se vocês prestarem atenção no que eu falei lá no início da aula, Léo, os tipos de tecidos conjuntivos são vários. E esses tipos de conjuntivo vão desempenhar funções dependendo do tipo de célula que eles apresentam. Então, se eu tenho células que são ricas em armazenar gordura, são ricas em gordura, elas armazenam gordura, então esse tipo de tecido que está cheio dessas células, ele deve ter uma importância na produção de energia. Ele deve ter uma importância em questões de termorregulação. Mas porque gordura vai ser importante para a produção de ATP? Vai. Gordura é importante para a produção de ATP. A gente pode utilizar a quebra de gordura para gerar intermediários e jogar lá no ciclo de Krebs, que inclusive vocês viram nessa semana com o Fabrício. Joga no ciclo de Krebs gordura, uma via alternativa à via glicolítica, que agora é uma via de gordura. Essa via alternativa é chamada de beta-oxidação. Eu posso usar a gordura no mecanismo de beta-oxidação, certo? Que a gente vai ver numa aula de metabolismo energético presencial que eu vou dar para vocês. E aí, vocês vão ver isso tudo aqui acontecendo. Então, esse tipo de tecido é um conjuntivo, por quê? Porque ele tem mais MEC do que células. Então, ele é conjuntivo, tá? Mas ele é um conjuntivo que está relacionado à produção de energia. Ah, e essa produção de energia está relacionada a quê? Também a quantidade de células que ele tem que armazenam gordura. Então, isso mostra que eu tenho células específicas e que estão desempenhando essa função. Agora, se a gente for para o outro lado, eu tenho um outro tecido conjuntivo, e a gente ainda nem aprendeu a classificar esse tecido.
tá? Mas olha o que está escrito assim, só com o que está no slide. Está escrito tecido conjuntivo frouxo. Ah, um tecido conjuntivo frouxo. Vou dar uma aula disso, mas aqui eu já vou falar para vocês. Ele é um tecido conjuntivo, porque ele tem mais MEC do que células. Só que na MEC dele, ele ainda, tá? Na matriz extracelular dele, tem mais células do que matriz. Olha só que interessante, ele é conjuntivo porque no total ele tem mais MEC do que células, certo? Só que se eu comparar com um conjuntivo denso, o denso vai ter muito mais MEC do que o frouxo, tá? O frouxo ele vai ter uma quantidade, embora ainda a matriz seja predominante, ele vai ter uma quantidade de células maior. Por isso que é chamado de frouxo, tá? O denso, ele tem mais MEC do que células também, só que ele tem muito mais MEC do que o frouxo, tá? É por isso que recebe esse nome. Mas não é hora da gente se atentar a isso, não. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, o tipo de célula que a gente tem aqui, que a imagem está mostrando, macrófago. Macrófago nós vamos ver na aula de células de tecido conjuntivo, tá? E se fosse pela aula do Polheiro, eu tinha que tudo agora aqui, jogar para você. E não é assim, não. Tá? Não é assim, não. Nessa aula, a gente só vai falar de características do tecido, tá? Só de matriz extracelular, inclusive. Depois eu vou dar uma aula só de células. É tudo devagar, nada de querer correr, porque nós estamos com tempo para fazer um negócio bem feito, para aprovação nas tops, que é isso que a gente quer. Então, presta atenção aqui. Macrófago é uma célula de defesa. Então, eu já estou vendo o seguinte, que esse tecido aqui, ele exerce, o tecido conjuntivo pode exercer função de defesa. Sim, porque tem uma célula de defesa, ela faz fagocitose, ela é um fagócito, tá? Olha, mas o tecido conjuntivo que estava aqui ao lado, ele é um tecido adiposo, que armazena gordura, tá? Então, já é outra função. Então, olha como eu falei para você, células diversificadas exercendo funções diferentes. Então, o conjuntivo ele é marcado com isso, de ter vários tipos de células e cada célula vai exercer uma função diferente no nosso corpo, tá? É isso. Olha o tecido de baixo, o tecido ósseo. Olha o tecido ósseo. O tecido ósseo, que aqui ele está mostrando para vocês um tipo de célula, osteócito. Osteócito é a célula principal do tecido ósseo, tá? Essa célula é uma célula de tecido ósseo e ela tem a função de garantir a manutenção da matriz daquele tecido. Ah, e olha só, Léo, você no início da aula falou que o tecido ósseo, que o tecido conjuntivo ele pode ser diferente dependendo do tipo de célula e dependendo do tipo de matriz. Sim, sim. A matriz aqui desse tecido ósseo, ela é totalmente diferente das outras matrizes, tá? Por quê? Porque ela é uma matriz dura, mineralizada. Você bate o dedo ali, não é molinho, não, é bem duro, mineralizado. Tem muito fosfato de cálcio ali, tá? Então, a matriz é diferente também. Então, tecidos com células diferentes, com matrizes diferentes, vão desenvolver diferentes. E a gente vai ter essa grande diversidade. Nesse slide, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Que vocês saquem que o tecido conjuntivo ele tem uma grande diversidade celular e também diversidade de matriz. E essa diversidade vai contribuir para que ele desempenhe funções diferentes. Tá? Logo abaixo, já vou para as questões que eu vi surgindo ali. Tá? Logo abaixo, eu tenho um tecido cartilaginoso. Olha, e aí eu já tenho outras células, porque lá no ósseo era osteócito, no cartilaginoso é condrócito. Lógico, condro significa cartilagem. Nós temos uma aula só de cartilaginoso, tá? Mas você já viu aqui que você tem células diferentes. E a cartilagem não é dura, tá? Ela não é tão dura ali quanto o tecido ósseo, ela não é mineralizada desse jeito, não. Tá? Ah, então tem diferença, tem. Então, que elementos estão ali? Por que essa diferença? E diferença na função também, vai dar um suporte, inclusive, para as articulações, a diferença na função também, tá? A gente vai estudar tudo isso em cada um desses tecidos. Se a gente for aqui para o tecido conjuntivo fibroso,
à esquerda, vocês vão ver o quê? De cara, o tecido conjuntivo fibroso aqui, ó, e por que você vai querer chamar de fibroso? Porque você está vendo é mais matriz do que células, muito mais matriz do que células. E essa matriz ela é muito fibrosa, ela é cheia de proteínas fibrosas, tá? Que são as fibras conjuntivas. Tá? Então, ele é um tecido denso. Denso em quê? Em fibras. Diferente do frouxo. O frouxo tem muitas fibras também, mas só que tem umas células ali, dando uma amortecida, uma afrouxada nesse tecido. Agora, pega um tecido aqui que está cheio de fibra, que não tem nem espaço para ter célula quase, são poucas células. E as células que estão ali estão todas amassadas, né? Estão todas ali achatadas. Por quê? Porque as fibras tomaram conta de tudo, foram achatando as células. Então, esse é um tecido denso. Aí volta lá naquela parte que eu falei, lembra que eu falei agora há pouco? O frouxo, ele tem muita MEC do que célula. A gente está vendo aqui, ó, esse monte de coisa fora da célula é o que mais tem. Tem mais esses elementos fibrosos aqui do que célula, certo? Só que se eu comparar com esse fibroso, ele tem muito mais fibra do que o frouxo. Acabei de falar para vocês. Frouxo por quê? Porque tem menos fibras colágenas, por exemplo, do que o denso. O tecido conjuntivo fibroso que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um tecido conjuntivo denso. Tá? Então, aí vai para cima ainda, sangue, tem hemácias. Tá? E tem hemácias, tem linfócitos, que são células de defesa. Tá? Então, nesse slide aqui, gente, não é para ninguém ficar especialista em tecido frouxo, especialista em tecido ósseo, em cartilaginoso. Não é porque não é hora. A gente vai ter aulas específicas de cada um deles. Essa aula é só introdução. Qual é o objetivo que eu quero de vocês agora? E olha que eu nem olhei as perguntas ainda. Eu quero que vocês só pensem nisso. Diversidade. É essa marca que tem que ficar. O tecido conjuntivo ele tem uma diversidade celular e uma diversidade de matriz, certo? E essa diversidade vai contribuir para que você tenha conjuntivos diferentes, morfologicamente e também fisiologicamente diferentes. Ou seja, estruturalmente são diferentes, só de olhar a imagem você vê que são imagens diferentes, e fisiologicamente, ou seja, funcionam de formas diferentes, exercendo funções diferentes no seu corpo. É isso. A diversidade é a marca que tem que ficar nesse slide. Agora sim, eu vou lá olhar as perguntas. Deixa eu ver aqui. Cadê? Como que eu volto? Eu tenho que interromper essa tela, né? Vamos lá. Tem aluno entrando ainda, aceita. O Vinícius que aceita. O cartilaginoso sempre vai ter células com mais de um núcleo? Não, muito boa pergunta. Não vai ser assim, não. É que ali, na verdade, você está vendo até um processo de divisão celular, tá? Não era nem essa característica que seria marcante da cartilagem, tá, Gabriel? É que ali, aquela célula está num processo de divisão celular, tá? Quem mais perguntou? Não consigo ver. Tem mais alguma pergunta? Enzo, professor, há algo entre o tecido epitelial e o conjuntivo? Em que sentido, Enzo? Tem como fazer a pergunta de novo? Há algo? Não estou entendendo. Prof, tem algum slide de registro para hoje? Não entendi a pergunta. Como assim, slide de registro? Se tem líquido, Enzo. Sim. A matriz extracelular, ela tem líquido, tá? Ela é uma matriz líquido-gelatinosa, tá? Então, entre o epitélio e o conjuntivo, a gente tem que pensar o seguinte, entre epitélio e conjuntivo, a gente vai ter a matriz do próprio epitélio, que ela é muito molecular, tá? A lâmina basal faz parte do tecido epitelial, só que logo abaixo já começa a matriz que foi produzida pelo próprio conjuntivo, pelas células do conjuntivo. A gente tem uma célula que a gente vai estudar, que é o fibroblasto, que é a célula, é uma das principais células que produzem a matriz, né? Que produz a matriz e joga essa matriz para fora. E essa matriz ela também acumula líquido, sim, tá? Então, se entre esses tecidos tem algum líquido ou um material, então tem MEC entre eles.
Sim, entre o epitélio e o conjuntivo tem matriz, sim. O próprio conjuntivo tem a matriz dele e o próprio epitelial tem a matriz dele. E essa matriz ela vai se misturando, já vai fazendo uma transição entre o que é epitélio e o que é conjuntivo. Lembra que as células do epitélio, elas estão apoiadas numa matriz que elas mesmas produziram, a lâmina basal. E essa lâmina basal já é matriz, tá? Então tem líquido ali entre eles, sim. Não, Rafaela, não entendi a sua pergunta. Slide de registro. Não entendi isso. Léo, quando você compartilhar a tela, tem como colocar o slide em modo de apresentação? Acho que fica melhor para ver. Vou tentar aqui, não sei. Só que acho que colocar quanto modo de apresentação, vocês acabam não me vendo mais, né? Se eu fizer alguma mímica, alguma coisa, vocês vão acabar não vendo, né? Acho, não sei, vocês não precisam me falar. Vou tentar aqui, Ana Luísa. Então tá, vamos continuar aqui. Vou pegar agora o tecido, mais um pouquinho de tecido. Eu acho que tem como, sim. Vou colocar no modo de apresentação. Ah, não sei se... E não tem como, eu acho. Vinícius, você consegue... Não, não dá. Olha, não tem como. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que não tem, porque eu tentei. Porque, ó, eu coloquei o modo de apresentação, só que aí eu não consigo ir para compartilhar a tela. Entendeu? Ó, coloquei aqui. Mas aí o. Ah, foi. Vê se melhorou. Eu não estou ouvindo você, Vinícius. Você tá, eu só tô ouvindo a tua frente. Tá Tenta passar de slide, ver se aí você não precisa ficar voltando. Aí, Ah, ó, foi. melhorou minha vida agora. Deu certo? Deu. Tá. Então, beleza. Agora, olha essa imagem aqui. Agora a gente entra mesmo nessa parte aí já de tecido para vocês verem um pouco essa diversidade que eu falei celular. Ó, nessa imagem aqui, agora eu vou pegar aqui um lápis e vou mostrar para vocês. Prestem bem atenção nessa história toda aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é um tecido, tá? Esse tecido aqui de cima, tá? É um tecido conjuntivo. Como eu sei que é um tecido conjuntivo, gente? Tudo isso aqui, ó, isso aqui, tá? São fibras proteicas grossas. Eu tenho fibras proteicas finas e eu tenho essa parte toda aqui, ó, marronzinha clara. Tudo isso mais essas fibras, tá? Faz parte da matriz extracelular. E eu tenho célula. Então, por que eu tenho um tecido? Porque eu tenho células e tenho matriz extracelular. Só que de cara você vê num esquema desse que isso aqui é um tecido conjuntivo. Por quê? Porque tem mais matriz do que células. Olha o tanto que eu tenho de matriz, ó, sem medo de ser feliz, ó, tudo isso é matriz. E eu tenho aqui algumas células, tá? Então, ele tem mais MEC do que células, de cara. A diversidade celular, você não tem um tipo só de célula, você tem várias. E olha, nós estamos começando calmamente, do básico até chegar na loucura do aprofundamento, que nem vai ser hoje, tá? O aprofundamento, ele vem aos poucos, nós estamos só começando conjuntivo. E aqui a gente vem aqui, ó, olha o que é isso aqui. Cadê o lápis que não volta? Eita lasqueira. Olha, o lápis não está voltando, Vinícius. Bom, eu quero texto. Ai, meu Deus. Cadê o lápis? Sumiu. Ah, pronto, peguei. Olha isso aqui. Aqui eu tenho uma célula. Olha, diversidade morfológica celular, que é totalmente diferente dessa. Essa aqui, ó, observe a imagem, ela está fagocitando, tá? Essa célula aqui está fazendo uma fagocitose desse organismo aqui, deve ser uma bactéria, certo? Então, essa célula é um fagócito, ela é um macrófago, fago comer, faz fagocitose, certo? Aqui, eu tenho uma outra célula. Essa célula aqui é um fibroblasto.
Olha a célula adiposa, que armazena gordura. Então, essa imagem, então, ainda introdutóriozão, está mostrando para vocês justamente isso. Eu tenho vários tipos de células. Agora, venha para a imagem de baixo. Na imagem de baixo, a gente dá um zoom nesse tecido e eu mostro para vocês justamente o quanto ele tem de matriz. Toda essa parte clarinha aqui é matriz, e nessa matriz a gente tem alguns elementos que se destacam, que têm forma definida. Que forma é essa definida? Olha, uma forma filamentosa, tem forma de fibra. Ah, então o tecido conjuntivo ele tem uma matriz. Por que eu sei que isso aqui é matriz? Porque está fora da célula. Aqui eu tenho célula. Tudo que está fora da célula é matriz. E essa matriz é rica nesses elementos fibrosos. Pronto, fibras conjuntivas, certo? Nossa, que legal. Tem um barulhão aqui na vizinhança aqui. Não sei nem se aparece para vocês esse barulho escroto. Realmente estava um silêncio total. Só porque eu comecei a dar aula aconteceu isso. Bom, essas fibras conjuntivas aqui, ó, então elas são fibras da matriz extracelular. E é marca, tá? É marca de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo ele é rico em fibras. Por isso nós chamamos fibras conjuntivas, porque são fibras do tecido conjuntivo, tá? Então essa é a ideia geral que eu queria dessa imagem para vocês ainda. Agora a gente vai começar a detalhar mais um pouquinho, tá? Vamos detalhar mais um pouquinho aqui. Meu Deus. Ô, Vinícius, eu tô passando o slide, não está indo. Ah, foi? Bom, pega agora essa parte aqui. Vamos pegar essa parte aqui. Deixa Espera um pouquinho, deixa eu ver se esse cara vai parar o barulho aqui. Um momentinho só. Bom, espero que pare agora, né? Voltando aqui, vamos... Essa parte é muito importante agora, que é a matriz extracelular, tá? Se a gente pega matriz extracelular, agora eu quero que vocês escrevam no caderno. A gente vai agora começar. Vocês já viram a diversidade celular e viram que o tecido tem muitas células e tem matriz extracelular e ela é mais abundante. Se a matriz é muito importante para o tecido e ela é muito abundante, então a gente vai falar de matriz extracelular agora, tá? E vai falar também da matriz primeiro, tá? Porque ela vai ter muitas particularidades para a gente ficar atento, tá? E depois conseguir entender melhor a parte celular, tá? Então, o que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só dar um jeito de limpar esses desenhos, pronto. É que vocês escrevam assim, ó, eu já estou pensando no resumo do caderno de vocês. Tecido conjuntivo, vocês colocaram as características células diversificadas, matriz abundante e foram completando com as coisas que eu falei, certo? Agora vocês vão escrever assim, matriz extracelular, tá? Então, vocês vão colocar o subtítulo dentro de tecido conjuntivo, matriz extracelular. E vão fazer aí uma divisão. A matriz extracelular tem 2 componentes. Então, vocês vão fazer essa divisão. Componente 1 da matriz extracelular é a substância fundamental amorfa, tá? E vamos colocar o número 2, representando o componente 2
da matriz extracelular. O componente 2, nós chamamos de fibras conjuntivas, tá? Então, resumindo essa introdução de matriz, o assunto é matriz extracelular, substância fundamental amorfa, é o ponto 1, fibras conjuntivas é o ponto 2. Então, o que você entende agora? Que a matriz tem dois componentes. Um é chamado de substância fundamental amorfa e o outro é chamado de fibras conjuntivas, certo? Então, esses são os dois componentes da matriz, beleza? Feito isso, passa um traço e coloca ponto 1. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu faria no quadro. Ponto 1, substância fundamental amorfa. O que eu coloquei para vocês? Vamos falar de matriz. Tem dois componentes. Vou pegar o primeiro componente, a substância fundamental amorfa. É isso que eu estou falando. Vamos falar da substância fundamental amorfa a partir de agora. Primeira coisa. Por que é chamada de substância fundamental amorfa? Amorfa, porque morfo é estrutura, tá? Forma, porque não tem forma definida, tá? Então, a substância fundamental amorfa, ela não tem forma definida. E nessa imagem, o que seria a substância fundamental amorfa? Bom, basta vocês pensarem o seguinte. Se temos dois componentes, uma substância fundamental amorfa e o outro fibras conjuntivas, tá? Se eu pegar isso aqui é fibra conjuntiva, tá? Isso tudo é fibra conjuntiva. Tudo que estiver em azul é substância fundamental amorfa. E observe o seguinte, professor, o que essa imagem está fazendo com essa membrana que está aí? Mas tem membrana na matriz? Não, gente, não tem membrana na matriz. A imagem está querendo mostrar o seguinte, você tem uma célula aqui, tá? A célula está para cá, ok? Então, tudo aqui é citoplasma da célula, tá? E aqui é a membrana, bicamada lipoproteica. Fora da célula é o meio extracelular. A imagem só está mostrando que daqui para cá tudo é matriz. Fora da célula é matriz. E lá na matriz tem elementos que têm forma definida, forma de fio, que é fibroso. Ah, esses elementos com forma definida são as fibras conjuntivas. Ah, então esse é o componente 2. Agora, esse azul claro aqui, que nem forma definida tem, todo esse azul claro aqui, tá cheio de água, ó, aqui, é líquido isso, tá? E não tem forma definida, você não tá vendo forma definida aqui, certo? Então, esses elementos, tá? Esses elementos todos aqui é substância fundamental amorfa. Ah, o que tem na matriz? Ah, tem água, tem sais dissolvidos, e eles estão fazendo parte da substância fundamental amorfa, certo? Mas eu falei para vocês, tudo que é azul é substância fundamental amorfa, tá? Então, esse azul mais escuro aqui, tá? Ele não tem formato fibroso como essas fibras conjuntivas aqui. Nossa, professor, mas até tem um formatozinho, parece uma escova isso aqui, né? Parece uma escova, tudo bem. Mas eles são elementos de substância fundamental amorfa, tá? Na verdade, são macromoléculas que acabam tendo até uma formazinha, a gente consegue identificar uma determinada forma, tá? Mas eles ainda são parte de substância fundamental amorfa. Eles têm formas, mas eles não têm formas de proteínas fibrosas. E se eles não têm formas de proteínas fibrosas, eles não fazem parte das fibras. Porque só tem dois elementos, macroelementos na matriz, fibra e SFA, substância fundamental amorfa. Então, se eles não têm esse formato fibroso aqui, eles têm um outro formato, eles acabam fazendo parte ainda da substância fundamental amorfa, tá? Eles são polissacarídeos, que estão associados também com proteínas, formam glicoproteínas também, e isso faz parte da matriz. Agora, volta lá naquela aula do início do ano. Lembra quando nós falamos o que era a matriz? Que nós até cantamos? A matriz contém
proteínas, glicoproteínas, polissacarídeos, água e sais e muito mais. Gente, a matriz contém proteína. Se você falou proteína, você está pensando em proteína fibrosa. Essas proteínas fibrosas representam as fibras conjuntivas. O resto é substância fundamental amorfa. Ou seja, proteínas, fibras conjuntivas, glicoproteínas, polissacarídeos, água e sais, substância fundamental amorfa. Entenderam isso?